tivemos uma boa reunião com a gente e eu quero também ser bem objetivo. Eu procurei assim na minha Bíblia, vasculhei na minha mente algum texto da Bíblia que pudesse ser um texto que estivesse assim dentro do que nós temos vivido nesses dias. E o livro que Deus me deu foi o profeta Joel. Joel é uma coisa interessante, porque eu não vim aqui fazer apologia à catástrofe, à tragédia. Eu não vim aqui fazer apologia ao Covid-19. Eu vim aqui para nós falarmos do Senhor, porque ao longo dessa quarentena, o que mais nós ouvimos é sobre esse vírus. Então, por isso eu quero aproveitar esse momento para nós falarmos do Senhor, da grandeza do nosso Deus, do poderoso Espírito Santo. E o livro de Joel, ele começa falando palavra do Senhor que veio a Joel. E eu vou dar o tema dessa mensagem agora sobre uma declaração e uma palavra do céu. Então eu quero dizer para você que apesar de tudo que nós temos ouvido nessa avalanche de coisas que tem se falado, eu quero dizer que há uma palavra do céu que está sendo liberada para a igreja liberar nesses dias, nesse mundo, tão conturbado, tão difícil. E eu acho interessante que o céu libera uma palavra ao profeta Joel. O céu, ele dá uma palavra ao profeta num momento de caos, de tragédia, sabe? Assim, que não estava nem prevista essa catástrofe em Israel. No ano 825 aproximadamente, houve uma invasão de gafanhotos, um fenômeno, uma invasão de gafanhotos. A Bíblia relata apenas 4 tipos de gafanhoto, mas há uma infinidade de espécies de gafanhoto. E eles invadiram a terra de Israel. Agora imaginemos nós, a agricultura era a base econômica de Israel naquele período. Então o profeta Joel, quando ele ouve o céu, ele está no meio de um país totalmente devastado por uma invasão de gafanhotos, onde a agricultura foi devastada. E se afetou a agricultura, afetou a economia, afetou a política, afetou o social dessa nação e realmente afetou a religião, porque a Bíblia diz, o profeta Joel diz, até na casa do Senhor foi cortada a oferta e a oferta de libação. Então todas as áreas de Israel foram afetadas por essa invasão de gafanhotos, que é uma realidade, não é uma coisa, não é uma quimera, não é uma fantasia, não é algo assim que uma invenção humana, não. Houve, historicamente comprovado, uma invasão de gafanhotos nesse período, não foi a primeira nem a única, mas eu sei dizer que esse período, Deus então ele tem que enviar uma palavra do céu, porque quero dizer para você, Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele é especialista em trazer, em liberar que estão me ouvindo nessa hora. Apesar de tudo que temos ouvido, há uma revelação. Amém. Há uma palavra. Porque diz palavra do Senhor que veio a Joel. Então nós somos os Joéis dessa geração. Nós somos o Joel dessa geração. Nós somos o Joel que estamos plantados no meio desse caos. Eu pensei até, confesso, em falar sobre o Vale de Ossos Secos. Estava animado falando sobre o Vale de Ossos Secos, que o Vale de Ossos Secos tem a ver também com declaração, tem a ver com palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, palavras no mundo espiritual são sementes. Então eu não estou querendo levar a gente a usar palavras triunfalistas, positivistas, não, mas que tem uma palavra do céu, que tem uma revelação do céu para a igreja liberar nessa terra nesses dias, tem. Amém. E nós precisamos capturar essa revelação do céu, essa voz do céu. Nós já estamos cheios, fartos de más notícias irreais. Eu até escrevi uma coisa que eu quero dizer para nossa família GPN. Eu tenho a definição de milagre. Milagre é tudo aquilo que é praticamente, humanamente falando, impossível de transformar, mas que você parte de uma realidade, seja ela caótica, seja o que for, milagre. Você parte de uma realidade.
Então eu não quero trazer uma palavra triunfalista. Eu acho que o triunfalismo não resolve nesse momento. Eu não quero trazer uma palavra positivista. Uma palavra positivista também não resolve nesse momento. O que vai fazer com que a igreja se levante como farol nessa terra são as declarações do céu. Amém. É uma liberação do céu. E Deus está nesses dias procurando os Joéis dessa terra. É isso aí, galera. Deus está procurando os Joéis dessa geração. Amém. Você é um deles. Amém. Na sua casa, Deus hoje quer liberar uma unção do profeta Joel, Sim. que foi levantado no meio de um caos total, generalizado, um caos nacional. Deus hoje vai liberar para a tua casa uma unção do profeta Joel. É tempo de nós estarmos cientes das coisas que têm sido faladas. Claro, nós estamos nessa terra, mas eu quero te incentivar hoje. Vamos também tirar o nosso coração um pouco do que tem sido falado. Sim. Vamos focar o nosso coração no que Deus quer falar para esse tempo. Que eu venho aqui um profeta dizer, há uma palavra do céu que está prestes a ser liberada. Amém. A partir dessa noite, e Deus vai levantar os Joéis dessa geração, e você é um deles. Então no capítulo 1, Joel vai mostrar a realidade. Eu não quero me prender na realidade. Não precisa ser muito inteligente, mega espiritual, seja o que for, para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Então eu não quero me ater no caos, na tragédia, mas o fato é que Joel faz questão de dizer que começou uma tragédia, começou um caos no país e que afetou todas as áreas da sociedade de Israel. Tudo foi afetado. Foi afetada a economia, foi afetada a agricultura, que era a base econômica, foi afetada a política, foi afetada o social, tudo foi afetado. Então Joel primeiro, ele aponta a causa desse caos, que foi a invasão de gafanhotos. E ele fala uma coisa logo no início, quando ele não somente apresenta a causa, ou apresenta o problema, mas ele já começa apresentando uma solução. Ele fala, promulgar um santo jejum, vestivos de panos de saco, santificai-vos e arrependei-vos. Então Joel ele está dizendo assim, tem que ter arrependimento. É um tempo de arrependimento. Joel começa não somente denunciando, o causador do caos, mas ele também apresenta para o seu povo que Deus está dizendo, olha, o meu povo precisa se arrepender. Então, no capítulo 2, no capítulo 1, ainda no capítulo 2, você está diante de duas palavras. Uma palavra, uma realidade, uma palavra da terra que expressa uma realidade presente. Real, é uma realidade. Não vamos criar aqui mera fantasia nem dizer que não existe. Existe. O perigo existe, o mal existe, a tragédia está anunciada, mas está uma outra palavra que Joel também chama a gente para viver. Ele fala, eu recebi uma palavra do céu no meio do caos. Eu recebi, diz palavra do Senhor. Aleluia. Então essa palavra veio do céu. Essa palavra não veio da terra. Essa palavra não veio, da política. Essa palavra não veio de lugar nenhum. Deus ele é capaz de olhar para a tragédia, para o caos e identificar um homem chamado Joel. Agora, não foi à toa que Joel ele foi chamado para profetizar no meio do caos. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Você está me entendendo? Nada é por acaso. E para levantar Maria, João, mas ele levantou Joel. Ele foi lá no meio do caos e falou, vou levantar Joel. Que o próprio nome de Joel significava o Senhor é Deus. Uau. Então precisamos acreditar nisso hoje. Amém. Deus não perdeu o governo. Aleluia. Deus não perdeu o controle. Como Beatriz nós adoramos junto aqui agora. Tu és soberano sobre a terra. Oh, Jesus Cristo. Ainda que as circunstâncias digam, a voz das circunstâncias digam para você que está tudo perdido. Que o príncipe desse mundo está no governo de tudo. Mas eu quero declarar, como Joel, o Senhor é Deus. Aleluia. Ele vai se mover. Amém. Ele vai agir. Ele vai fazer. No devido tempo, ele vai fazer. Aleluia. Aí vem o capítulo 2 de Joel, que é uma coisa interessante também,
porque Joel, ele vai começar, sabe, novamente ele chama o povo ao arrependimento. E ele chama o povo para... Primeiro ele fala de um arrependimento, no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar, sabe, que tipo de arrependimento que Deus espera da gente hoje. E ele fala, rasgai o vosso coração. Sim. E não as vossas vestes. Por muito tempo, a igreja deixou de pregar sobre arrependimento. Muitos de nós, eu me incluo nisso, nós não falamos mais de arrependimento. Não falamos mais sobre, sabe, quebrantamento. Mas Deus não somente no primeiro capítulo ele fala, por favor, meu povo, se arrependam. Porque, sabe, nós também temos uma parcela nisso tudo. Mas no capítulo 2, ele diz que tipo de arrependimento que ele vai querer da gente. E ele fala, sabe, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 12, ele fala assim, agora mesmo, então é agora mesmo, não é para amanhã, agora mesmo, convertei-vos a mim. De todo o vosso coração. Amém. E isso com jejuns, com choro e com prantos. Há uma expectativa de Deus. Precisamos nos converter do materialismo que tomou conta da gente, da busca desenfreada pela prosperidade, pelo descaso com a vida das pessoas, pelo descaso com a salvação dos nossos vizinhos. Então eu creio que Deus está num tempo de alinhamento, porque Deus quer salvar, Ele quer converter essa geração, Ele quer converter. Ouça o que eu vou te dizer, por mais que você não entenda o que está acontecendo, o objetivo de Deus não é destruir, mas é salvar essa geração. Aleluia! E começa a conversão do mundo, começa pela conversão da igreja. Uau. É tempo da gente se converter. E a gente ensina muito para o mundo e para as pessoas novas convertidas, que conversão é dar uma meia volta. Conversão é uma metanoia, é uma mudança de mente. Que começa em nós. Que começa em nós. Que começa em nós nesses dias uma metanoia, uma transformação de mente. Que começa em nós, para que o mundo seja contagiado e tocado por uma conversão genuína também. Então ele fala, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. É tempo de jejuar sim, porque jejum é mais do que deixar de comer. Jejum é você, sabe, entrar no alinhamento do Espírito Santo. Jejum é você falar de sacrifício, é tempo de sacrificar. Jejum não é só assim, não jejuar comida, não. Jejum é sacrifício. Deus está chamando a gente nesse tempo para se sacrificar, a ser o sacrifício do altar por essa geração, sabe? E no capítulo 12 ele ainda fala, sabe, ele apresenta o caráter de Deus, temos que acreditar nisso. Ele fala, rasgai o vosso coração nas vossas vestes, e ele fala também, porque Deus é misericordioso. Você precisa acreditar, ainda que as pessoas lá fora não acreditem. Nós experimentamos a misericórdia de Deus. E ele fala, Deus é misericordioso. Ele fala, Deus é compassivo. Aleluia. Deus é bom. E é difícil, às vezes, a gente primeiro acreditar nisso e segundo profetizar para essa geração, apresentar um Deus bom, um Deus compassivo. Mas é isso que a igreja tem que fazer. A igreja que experimentou a bondade de Deus, está na hora dela acreditar, em meio a esse caos, que existe um Deus bom. Sabe? Diz que ele é tardio em irar-se. Diz que ele é grande em bondade e benignidade. E que ele se arrepende do mal. Eu vou dizer, Regina falava essa semana na nossa casa, Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque Deus não pôde atender a intercessão de Abraão. Abraão falou assim, se tiver 50 justos, se tiver 40... se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, por fim Deus fala assim, Abraão, se eu encontrasse um justo em Sodoma e Gomorra, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Eu quero dizer, no nosso país, sabe, eu quero dizer, nesse mundo, há muitas e muitas pessoas, sabe, que são pessoas assim que justas, pessoas boas. Aleluia. Deus vai encontrar nessa terra Aleluia. Pessoas boas. Deus vai encontrar nessa terra pessoas justas. Deus vai encontrar pessoas nessa terra que não estão corrompidas. Deus vai encontrar nessa terra pessoas que não vão se corromper. Amém, Deus vai encontrar pessoas nessa terra e Deus não vai destruir essa terra Amém. Nesse tempo, ainda não é o tempo. Mas esse tempo eu quero profetizar, é um tempo de conversão em massa. É um tempo de conversão. É um tempo de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. A terra está pronta. O campo, Jesus falou, o campo está branco para a ceifa. Então é tempo de levar o evangelho às pessoas.
Sabe, no capítulo 2, já estou indo finalmente, sabe, no versículo que diz, vai tocar a trombeta, é tempo de tocar a trombeta. Mas esse tocar a trombeta é para nós chamar a jejuar. Quem vai interceder, quem vai clamar é o povo de Deus. Há uma trombeta tocando nessa noite. Aleluia. Chamando o povo de Deus para jejuar, por Deus para orar, por Deus para pagar um preço. Eu quero dizer para você uma coisa. A gente canta aquela, o sacrifício sou eu. Vou dizer, nesse tempo, o fogo descer, para a cura vir, cada um de nós tem que ser o sacrifício no altar. Cada um de nós tem que ser o sacrifício no altar. Eu quero profetizar, nós estamos obedecendo à OMS, graças a Deus somos obedientes, mas vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai suscitar a igreja para tocar de um em um, tocar alguém, para curar alguém, para salvar alguém. Eu tenho certeza que nem a OMS, nem o Espírito Santo vai deixar a gente trancado 6, 7, 8, 10 meses, porque há um povo perecendo, há um povo morrendo. Eu creio que tem salvação para eles em nome de Jesus. No versículo 23, eu quero liberar essa palavra para você, Joel 2, 23. Ele fala, alegrai-vos para os filhos de Sião. O que mais me chama a atenção em Joel, o que mais me chama a atenção nesse cara, é que o profeta, eu estava preparando essa palavra, o profético é uma coisa muito interessante. O profético, ele consegue trazer alegria em meio ao caos. O profético consegue profetizar vida em meio à morte. O profético é uma coisa diferente. Então eu creio que nossa igreja tem uma unção profética. Tem uma declaração do céu para fazer nessa terra, nesse tempo. Você está pensando que Joel, quando está profetizando, alegrai-vos para os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Ele está profetizando em meio ao caos. A situação não tinha mudado ainda. Assim é o ministério profético. O ministério profético, ele se antecipa. O ministério profético, ele não espera a situação mudar. Ele libera uma palavra e as coisas podem ser mudadas. O ministério profético é assim. A gente pode pensar, Joel profetizou alegrai-vos. Sabe quando ele profetizou alegrai-vos? Quando ele profetizou regozijai-vos? A economia estava devastada. A política estava arrebentada. A sociedade destruída. Doenças. Mortes. Sabe, humanamente falando, a economia para ser restaurada era praticamente impossível da economia de Israel ser restaurada. Mas Deus é assim, eu quero dizer para você que vem uma unção profética sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Sim, Jesus. Porque tem uma palavra do céu prestes a ser liberada. Sim. Que ninguém vai poder impedir que essa palavra seja liberada. E eu quero dizer para você, é tempo sim. Eu não estou chamando isso de triunfalismo. Estou falando isso de positivismo. O ministério profético não está refém de positivismo nem de triunfalismo. O primeiro ministério profético, ele parte de realidades da terra, mas ele imediatamente recebe uma revelação do céu. E essa revelação que ele recebe do céu, ele consegue liberar na realidade da terra e consegue mudar a realidade em circunstâncias. Eu creio que se a igreja se levantar debaixo de um manto profético, eu creio que se a igreja se levantar na unção profética, eu creio que se os profetas, ao invés de ficarem brigando, se levantarem e liberarem a palavra que o Senhor está liberando para eles, para nós, eu creio, irmão, vai haver um impacto nessa terra. Sabe, eu creio que o ministério profético pode cancelar decretos. Porque as circunstâncias falavam assim, sabe? Humanamente falando, a economia de Israel nesse período levaria tempo, levaria décadas para ser restaurada. Mas logo, logo, Deus suscita um profeta e fala, alegrai-vos, filhos de Sião. Eu sei que é difícil profetizar alegria para você nesse momento. É difícil profetizar regozijo para você nesse momento. É difícil profetizar alegria para esse mundo, alegria e regozijo para esse mundo. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos. Mas tem uma alegria que não é dessa terra. Ele fala, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. É uma alegria que não é dessa terra, irmãos. Se a gente for buscar alegria nessa terra, nós não vamos experimentar alegria. Vamos ter expectativa de alegria nessa terra, não vamos experimentar alegria. Então eu quero te dizer, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Agora eu quero que onde você estiver, quero liberar essa palavra, estou terminando João 2,23 para você. Onde você estiver me ouvindo, quero que você estenda as suas mãos. Porque eu sei, irmãos, que é um tempo assim, sabe, pessoas ficando desempregadas, empresas entrando em crise, empresas falindo, tudo se acabando. Mas nós, como igreja profética, não debaixo de um triunfalismo, não debaixo de um positivismo, mas debaixo de uma autoridade profética. Eu quero declarar
Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. A chuva fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Eu quero dizer para você uma coisa, que a chuva temporã e serôdia são chuvas que vêm antes do prazo determinado e são chuvas que vêm depois do tempo determinado. Ou seja, a chuva que vem do céu sobre a gente nesse tempo não é uma chuva previsível. Chuva temporã e chuva serôdia é uma chuva imprevisível. É uma provisão imprevisível. Por isso eu quero profetizar uma provisão imprevisível para você. Vem uma chuva sobre a nossa vida. Vem uma chuva sobre a nossa igreja. Vem uma chuva sobre a nossa casa. Então não podemos limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo não está limitado pelas circunstâncias. Ele é Deus Todo-Poderoso. Não está limitado. Sabe, então, há um decreto para você. E o versículo 28, já indo para os finalmente, o versículo 28, a Bíblia fala, sabe, e acontecerá que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Agora me coloca o Espírito Santo na parada. Eu tenho conversado aqui em casa, eu quero fazer uma série de palavras sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é extremamente estratégico para os dias que estamos vivendo. Mas presta atenção. E acontecerá, ele está profetizando isso no meio do caos. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Ele está profetizando o derramar do Espírito Santo no meio da tragédia. Eu vou derramar o Espírito sobre toda a carne. Sabe, sobre toda a carne, nossos filhos, nossas filhas, sobre os velhos, sobre os jovens. Todos vão ser tocados pelo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E eu queria terminar dizendo para você, sabe, prepare-se. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo. Ele está agora dentro da sua casa. Você sabe por que o Espírito Santo está hoje com a gente? Sabe por que hoje está no nosso meio? Porque Jesus um dia olhou e viu os discípulos amedrontados pelas circunstâncias. E Jesus ressuscitado. As pessoas estavam trancadas nas suas casas. Os apóstolos e os discípulos trancados na sua casa. Jesus invadiu sobrenaturalmente o ambiente. E ele viu aquele ambiente de medo. Ele disse então, sabe, soprou sobre os discípulos, recebei o Espírito Santo. Eu sopro sobre você agora. E declaro, receba o Espírito Amém. Santo. Eu sopro sobre sua casa agora. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo sobrenatural de Deus invada a tua casa. Sabe, então prepare-se. Prepare-se. Eu quero terminar no capítulo 3, dizendo para você só uma coisa. Capítulo 3, versículo 14 de Joel, ele fala, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Eu quero terminar assim, dizendo para você, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus nesses dias. Não sou o que eu estou falando, a Bíblia diz, Joel 3,14, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Eu quero te pedir, sabe, com o maior carinho, sabe, que você se abra para o Espírito Santo nesse dia, que você se abra para Ele,